E o presidente Lula ontem, no show da Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, 2 milhões gritando: sem anistia para os golpistas e fim da escala escravocrata de trabalho de 6 por 1. Uma multidão. Isso quer dizer que até no estado do Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, decepção total da extrema-direita. Vai ser Lula, primeiro turno, dia 4 de outubro. Nesse país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras, sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. Pessoal, olha que maravilha. Fachada do Copacabana Palace recebe projeção com protesto antes do show da Shakira. Ó, lotado, lotado, lotado. Deixa eu mostrar pra vocês o que aparece lá. Presta atenção aqui, ó. Mas antes, clica aqui no coraçãozinho pra deixar de vermelho. Comenta no vídeo pra dar engajamento. Compartilhe se puder, republica. Vamos compartilhar os vídeos de influenciadores progressistas. Vamos nos ajudar contra essa extrema-direita. Vamos fazer uma limpeza no Congresso. Presta atenção aqui. Pessoal, esse tipo de projeção aqui, que eu vou já rodar o vídeo, só não aparece em show de sertanejo. Por quê? Os sertanejos, mesmo o público deles sendo a maioria pobre, eles são do lado dos bolsonaristas, né? São do lado dos super ricos. Porque também eles são fazendeiros, são super ricos, né? Mas a Shakira é super rica. Como explicar isso então, né? Olha aqui embaixo. A mensagem pedia transporte gratuito. Isso é excelente. Isso é uma ideia do governo do presidente Lula. Transporte gratuito para todo mundo. O dinheiro que tu for ter que pagar o teu transporte, tu completa no alimento, né? No teu lanche ou algo parecido. E fim da escala 6 por 1. Além de dizer, sem anistia para golpista. É isso aí, galera. E Congresso inimigo do povo. Eu espero que nesse show, eu não vou ficar até tarde para assistir, mas eu espero que a galera, né, faça o coral Congresso inimigo do povo e sem anistia para golpista. Agora eu vou rodar o vídeo, é rapidinho. Muito bom. Não deu para enxergar muito bem. Transporte gratuito, fim da escala 6 por 1 e sem anistia. Sem anistia. Galera, curte, bota para compartilhar os vídeos de influenciadores progressistas. Tá? Porque as plataformas aí não estão entregando direito não. Principalmente o Inch. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E também o Face. Tamo junto.
pode, porra. Isso aqui é Brasil. Isso aqui eu vou ler. Vai ter gente me xingando, viu? Mas eu vou ler. O dia que anistiarem preto, pobre, que foi preso roubando pão e carne porque estava faminto, a gente começa a discutir dosimetria. Todo o resto é só golpe de Estado disfarçado de justiça. Maravilhoso, pronto. Matou a charada. Comemorem, meus ratos. O Ratongresso decidiu que a prioridade é libertar bandidos da cadeia. Pautas importantes pro povo a gente engaveta. Eu sou a dona Raimunda e falo a verdade na cara. Esses ratos derrubaram o veto de Lula. 200 mil criminosos serão beneficiados pelo Congresso inimigo do povo. Querem bandidos livres e o povo com medo. Acorda, meu povo. Esse ano precisamos mudar o Congresso. Nosso futuro está em risco. Junte-se a nós. Curta, comenta e compartilha geral esse vídeo, meu povo. Um povo informado é a arma mais poderosa da democracia. Brasil. Sátira do poder. Olha o que a população de Irecê, Bahia, acabou de fazer com o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Por essa, o Jerônimo Rodrigues não esperava vir Brasil, ou talvez já esperava. Jerônimo Rodrigues veio para a cidade de Irecê neste sábado, dia 2 de maio, e veja a forma que ele foi recebido pela população de Irecê. Mas antes de eu soltar o vídeo, me diz aqui nos comentários em quem você irá votar para governador do estado da Bahia, no ACM Neto ou no Jerônimo Rodrigues? Deixa aí sua opinião. Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado, cuidando do povo. Eu sou o governo do estado. Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado, cuidando do povo. Eu sou o... Uma verdadeira ofensiva nas redes sociais contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o articulador do golpe contra o Lula. Pois é, depois de 132 anos, um indicado é rejeitado no Senado. É só fazer o B de burro, cambada de idiotas. Vocês estão salvando todo tipo de bandido com essa merda de dosimetria. Mais de 200 mil criminosos serão libertos com essa patifaria promovida pela direita. É isso que está acontecendo. Imagina se fosse a esquerda ou o Lula fazendo esse tipo de coisa. Agora, quando é os bandidos de estimação dessa galera, eles ficam caladinhos. E tem pobre de direita ignorante comemorando. Aí, quando esses criminosos roubar sua casa, te assaltar na rua ou coisa pior, você vai reclamar para o Flávio e o Nicolas, que são os heróis de vocês. Para acabar com a escala 6x1 é uma eternidade. Agora, perdão para golpista vagabundo é pra já. Eles só fazem isso porque sabem que tem um bando de idiotas para os defender. Olha, gente, você não precisa gostar do Lula nem do PT para poder entender o que eu vou te falar agora. Mas nesses últimos 2 dias, o Congresso Nacional aprovou uma série de atrocidades que vai prejudicar você, independente se você é de esquerda ou de direita. Como, por exemplo, a rejeição ontem da indicação do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Que à primeira vista parece que não tem nada a ver com você. Mas quando a gente vai um pouco mais profundo sobre isso, a gente percebe que o que foi acordado ontem para rejeitar a indicação dele foi simplesmente a queda da CPI do Banco Master. E se não bastasse isso, hoje o mesmo Congresso Nacional aprovou a redução da pena de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de jaula e que agora vai cumprir apenas mais 2 anos. Agora, por mais que você seja bolsonarista, isso aí também prejudicou você, porque para além de soltar Jair Bolsonaro, outros bandidos criminosos como Fernandinho Beiramar, entre tantos outros que estão presos, também terão suas penas reduzidas por conta dessa bobagem dos bolsonaristas. A grande da verdade é que esse Congresso bandido, inimigo do povo que tá aí, eles só continuam fazendo essas sacanagens contra o povo brasileiro para se proteger porque eles se sentem na impunidade, que o povo não vai nem ficar sabendo disso. O grande problema desse ano é que a gente vai ter que votar de novo. E aí que tá a nossa oportunidade de dar o troco nesses bandidos. Então, quando você for votar nesse ano,
Você vota com atenção e vota pra principalmente tirar esses vagabundos e esses ratos daí. Compartilha ao máximo esse vídeo, porque se a gente não mudar nesse ano, não adianta mais chorar pelos próximos 4. O PL da dosimetria, aprovado na Câmara, é sem exagero a legalização do golpe de Estado. Altera a lei de execução penal só para tirar essa gente da prisão. É uma lei de exceção. Lembra de 2019, do pacote anticrime do Sérgio Moro? Endureceu o tempo mínimo que o condenado deveria ficar no regime fechado. Antes era 1/6 da pena. Depois passou a ter várias porcentagens diferentes e altas para cada modalidade de crime. Para os crimes cometidos por Bolsonaro, com violência ou grave ameaça, o mínimo é de 25%. Mas o que o PL da dosimetria faz? Volta tudo para 1/6. Os únicos crimes que continuam com pena maior em regime fechado são os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Todo o resto volta para 1/6, incluindo crimes sexuais, como estupro e até estupro de vulnerável, corrupção, peculato, rachadinhas, crimes tributários e econômicos, como lavagem de dinheiro, condutas que nos fazem lembrar de Banco Master, Refit, PCC na Faria Lima. No capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito no Código Penal, criaram uma regra especial, só ali, em que as penas nunca poderão ser somadas. Mesmo que a pessoa cometa 50 crimes diferentes, só vale a aplicação do Instituto do Concurso Formal, que é um instituto que sempre reduz a punição. E mais, se o crime for cometido em multidão, como no dia 8 de janeiro, a pena deve ser reduzida de 1 a 2/3. Lei criada para presentear Bolsonaro e seus aliados com a impunidade. É talvez a lei mais inconstitucional já aprovada. Que o sistema é o Alcolumbre, que o sistema é a banqueirada, que o sistema é o Centrão, é o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. O Lula não é o sistema, nunca foi o sistema, nunca será o sistema. Esses indivíduos, esses personagens da política brasileira só trazem malefícios para a sociedade. Basta analisarmos as últimas votações. O que eles fizeram? Roubando inclusive o orçamento da União. Roubando a competência do Poder Executivo. Todos nós observamos isso. Com a rejeição do Messias ficou ainda mais claro que o presidente Lula é alvo de uma perseguição. E a população brasileira não gosta de perseguição. E a população brasileira entende que a perseguição ela é feita por pessoas poderosas que querem derrubar alguém porque esse alguém quer fazer o bem ao povo brasileiro, à sociedade. O governo está gastando demais, com Bolsa Família, com benefício de prestação continuada, dando aumento real de salário mínimo. Isso é uma vergonha. Dando aumento real aposentado. É outra vergonha e esculhambação. Querem cortar direitos. Querem cortar programas sociais. Querem acabar com a política de inclusão social que pulverizou, que acabou, que aniquilou com a fome desse país. 33 milhões de pessoas passando fome na gestão Bolsonaro. A derrota de Jorge Messias no Senado, após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, abriu uma nova fase na tensão política em Brasília. Eu estou lendo uma matéria do Brasil 247 porque aqui é um comentário de um jornalista que eu confio, Leonardo Atush, sobre este cenário atual, depois da derrota de Jorge Messias e do Lula, do governo. Não foi nem derrota do Jorge Messias, o Alcolumbre quis humilhar o Lula. Em análise publicada na TV 247, Leonardo Atush afirma que, embora o episódio represente um revés para o governo, não significa nem o fim da gestão Lula, nem o colapso de um projeto de reeleição. Segundo Atush, a leitura predominante na imprensa exagera as consequências da votação no Senado. Ele reconhece que houve fragilidade momentânea, mas ressalta que o governo dispõe de instrumentos políticos para reagir. Eu acho que o Messias sai de cabeça erguida desse processo. Não foi derrotado por nenhuma falta de qualidade jurídica. Pelo contrário, foi derrotado pelos seus méritos. Para o jornalista, a derrota não deve ser interpretada como sinal definitivo de enfraquecimento estrutural do governo. Ao contrário, ele sustenta que o episódio expõe mais diretamente o papel do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e suas articulações políticas. Abro aspas para Leonardo Atush. A sociedade brasileira ontem descobriu que o Senado Federal é presidido por um gangster, afirmou em crítica à condução do processo.
Atushi avalia que a movimentação liderada por Alcolumbre teria sido motivada por interesses políticos ligados ao caso do Banco Master, sugerindo que o senador estaria sob pressão. Qual é o medo do Alcolumbre? Indaga ele. O Alcolumbre está completamente enrolado no caso Master. Prosseguiu. Nos bastidores, ele é o político que está prometendo uma espécie de proteção a todos os indicados ou indiciados no caso Master. Prosseguiu ainda. O governo Lula vai dizer que faz parte da democracia, que tudo isso é natural, que o Senado é soberano, como disse o próprio Messias, mas tem muitos instrumentos para agir. Na aparência vai haver uma certa aparência de conciliação, mas vai ter muita puxada de faca nos bastidores. Atushi sustenta que o episódio não representa uma derrota estratégica do governo Lula, mas sim um ponto de inflexão no jogo político, com possíveis consequências para o próprio Alcolumbre e para setores da extrema-direita nas eleições vindouras. Olhem aí nas redes sociais, Congresso inimigo do povo, Alcolumbre inimigo do povo. Este presidente do Senado é a maior vergonha, é a excrescência da política brasileira, é a merda da política brasileira, perdoe minha expressão e a indignação. Mas é o que vem do fundo do coração e do fundo da alma. Eu tô cansado, o brasileiro está cansado de safadeza. Agora vá falar em Beth lá no Senado pra ver se passa alguma coisa contra Beth. Por que será? Por que será? Senhoras e senhores, analisem bem. Cuidado com o vagabundo que tá se apresentando como candidato à presidência da República. Vagabundo! Tem um vagabundo aí de quinta que tá dizendo que é o paladino da ética, da moral e dos bons costumes. Religioso, crente. Ei, CPI do Banco Master não tem mais, viu? O acordo que uniu Xandão e Bolsonaro era pra isso. Pra não ter a CPI do Banco Master. Porque ia mexer muito com eles. E também acabou essa conversa. Você que tá me assistindo, curta, comente, compartilhe. De dizer que a esquerda é a envolvida com o Banco Master. Porque a esquerda a gente sabe. A direita rouba, que nem foi no Mensalão, Petrolão, e quem pagou foi Lula. Então agora, Lula, que você saiba, esclareça, diga, olha, não sou eu não tenho envolvimento com o Banco Master, vocês que tenham, peça Alcolumbre, CPI pra mim tanto faz, diga, ser sincero, Lula, fazer ou não fazer, que isso pouco importa. Xandão, se quiser ser vice de Bolsonaro, pra mim também pouco importa. Não tenha nada contra Xandão por isso, Lula. Isso é normal. Tá entendendo? Xandão, Bolsonaro chamou pra ser vice, se quiser ser vice, parabéns, seja o vice. Isso não tem problema, os bolsonaristas aceitam. Por quê, Ninho? Porque na grande maioria, eles são controlados como ovelha. E a gente sabe que ovelha, quem manda é os pastores. Então a grande maioria dos evangélicos, que está em torno de 20% da população brasileira, 16, 17% que é bolsonarista, é controlada por pastores. Xandão hoje já pode ser o melhor amigo de Bolsonaro e que não seja o maior inimigo de Lula, em Barreira Matuto. Quer dizer que para os deputados bolsonaristas e o Centrão que se ajuntaram aí para derrubar o veto do presidente Lula sobre a dosimetria, né? Para eles, a extrema direita, né? Bandido bom é bandido solto agora, minha gente. É piada, viu? É piada. Olha só isso aqui. Derrubada de veto para aliviar a pena de Bolsonaro pode beneficiar mais de 200 mil condenados. É piada, minha gente. Tudo isso porque eles querem soltar esse condenado aqui que foi condenado por tentativa de golpe. E eles querem soltar esse condenado, gente. É piada, minha gente.